Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. E vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, nosso querido irmão Hilário, que nos trará a mensagem desta tarde. Que assim seja. Encontro, transformando mais essa rodada de estudos espirituais num envolvimento de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de otimismo, fazendo florescer das profundezas do nosso coração
os mais lindos perfumes de valorização da vida e de confiança em Deus. Outro não é o nosso ensejo, meus irmãos, de estarmos aqui reunidos numa tarde ensolarada e de resplendente beleza, senão o de repassarmos em nossas vidas a importância dos estudos e ensinamentos espíritas, que à medida que o tempo passa, se revestem de maior e mais aprofundado valor na vida de cada um de nós que tomou a decisão tão salutar de acolher os princípios espíritas no íntimo do coração. Certamente, meus irmãos, foi uma decisão muito acertada, uma decisão muito feliz, onde os amigos espirituais, onde a força do Espírito Santo certamente esteve nos inspirando para que nós chegássemos a essa escolha. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, tão propalado e tão divulgado nas mais variadas igrejas cristãs e nos outros cunhos religiosos de denominação diferente da nossa, o Espírito Santo é o plano espiritual benfazejo. É esta comunidade de espíritos augustos, de entidades de escola que trabalha executando os desígnios de Deus em todos os cantos e recantos do mundo. Muda somente a denominação, mas a essência é a mesma e o trabalho é o mesmo. E tanto esse Espírito Santo é importante nas nossas vidas, meus irmãos, que nós vamos encontrá-lo nas mais variadas reentrâncias do nosso caminho. Nós vamos nos deparar com os amigos espirituais num tratamento de passe, numa terapia espiritual, na leitura de um livro, no estudo de uma obra científica, e vamos senti-lo fortemente, meus irmãos, na codificação de Kardec e no Evangelho do Cristo amado. Porque não tem por onde, meus irmãos. Todos os estudos da cultura do mundo, por mais respeito que ela nos careça, tudo remete à força plenificadora do Evangelho de Jesus. E o Espiritismo hoje, meus irmãos, dentro da sua plataforma cristã, da sua diretriz misericordiosa e amorosa, restaura o Evangelho do Cristo, atualiza os ensinos de Jesus, desenterrando os tesouros do Evangelho dos tecidos obscuros da letra que mata, para que fulgure, para que brilhe o Espírito que vivifica. E a força lenificadora dos ensinos de Jesus está numa afirmativa que nós trouxemos hoje e que se encontra muito bem talhada pelo evangelista Mateus, que, profundamente inspirado pelo plano espiritual, sob a égide do Espírito Santo, o evangelista Mateus felizmente anotou essa assertiva do Mestre, que nós vamos encontrar no 5º capítulo, versículo 13º das suas anotações. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que haveremos de salgar? O sal insípido ou o sal insosso, sem gosto, não tem outra alternativa
a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Vejam, queridos companheiros, a qualificação que cada um de nós recebeu do Cristo. Vós sois o sal da terra. E mais para frente, meus irmãos, nos versículos de 14 a 16, o Cristo fala: vós sois a luz do mundo. Entretanto, meus irmãos, nós vamos nos ater ao sal da terra, porque foi isso que a casa de Joana de Ângeles nos pediu para que pudéssemos estudar na tarde de hoje. A luz do mundo fica para um outro dia, para uma outra oportunidade, se for da vontade do Criador. Vós sois o sal da terra. Olhem que interessante, meus queridos. Que afirmativa peculiar. Que analogia mais interessante. Por que será que Jesus nos qualificou de sal da terra? Onde queria o Cristo chegar ao falar que os seus discípulos, que os seus aprendizes são o sal da terra? Se nós fizermos, meus irmãos, com o auxílio da ciência, principalmente com o auxílio da química e da física, essas duas abençoadas ciências, cujas conclusões, a cada dia que passa, nos mostram a sabedoria infinita do Pai. Se nós estudarmos algumas características do sal, nós vamos perceber que o sal, apesar de ele ser tão diminuto, apesar de os seus cristais, das suas partículas serem tão ínfimas, serem tão pequeninas, o sal é um elemento de suma importância na preservação do equilíbrio do mundo. O sal, ele dá o tempero para os nossos dias. Ele tempera todo o equilíbrio planetário. E ele existe, meus irmãos, numa quantidade muito grande. Nós vamos encontrar o sal em toda a extensão do orbe terreno. Em toda a superfície planetária se encontra o sal. Seja nos locais mais inóspitos, seja nas regiões mais secas, onde o sal se apresenta de uma forma sólida, de uma maneira cristalizada, ou então de uma forma diluída. E nós vamos encontrar o sal diluído numa quantidade formidável, em porções extraordinárias, principalmente no seio das grandes águas, dos grandes volumes de água, através da infinidade de lagos, de rios, mesmo os rios de água doce, eles apresentam uma quantidade considerável de sal. E por que não dizer, meus irmãos, nos grandes mares, nos imensos oceanos que temperam o equilíbrio do mundo, nós vamos encontrar o sal. Dentro do nosso corpo físico, meus irmãos, desta máquina extraordinária, constituída por esse conjunto harmônico e excelso de 60 trilhões de células, trabalhando numa misericordiosa harmonia, nós vamos encontrar o sal também, se revestindo de uma importância fundamental naquilo que os médicos, naquilo que os fisiologistas chamam de homeostase. A homeostase é o equilíbrio fisiológico,
é a harmonia que nós encontramos no funcionamento do corpo físico, preservando a saúde. E aí está o sal, meus irmãos, com a sua importância fundamental, atuando como cofator de inúmeras reações enzimáticas, de um sem número de reações orgânicas, que para preservar a estabilidade do nosso organismo físico e as nossas capacidades de ver, de ouvir, de sentir pelo tato, de comunicarmos-nos com as pessoas, e mesmo as funções involuntárias da respiração, do batimento cardíaco, do peristaltismo intestinal, em tudo, meus irmãos, está o sal, com a sua característica preservadora, com a sua capacidade conservadora. E o sal, meus irmãos, a química nos ensina que a propriedade principal que o sal possui é a propriedade preservadora. O sal, ele tem a característica de ser incorrupto e incorruptível. O sal, ele preserva, ele conserva. Daí a importância do sal na nossa alimentação. Porque além de preservar, ele dá o chamado tempero. E o sal é o tempero da vida. É bem verdade, meus irmãos, que o sal em excesso, como em tudo na vida, ele traz contratempos fisiológicos. Este que vos fala, por exemplo, é um típico exemplo, uma criatura hipertensa que aqui está, que toma remédio todo dia, mas que nem por isso se absteve totalmente do sal na sua alimentação, apenas diminuiu a quantidade. Porque a abstenção absoluta do sal na alimentação é tão prejudicial quanto o excesso. A ausência de sal estraga a comida. E quando se põe em excesso, não se tem como tirar. Essa é a grande dificuldade dos gastrônomos. Mas o sal, meus irmãos, ele é incorruptível. Ele conserva não só a ele, como também conserva todos os demais elementos que interagem com ele, que estão ao seu redor. Ele não se deixa corromper. Ele é resistente, teimosinho, mas resistente. Ele não se corrompe de jeito nenhum. É por isso que o sal, o cloreto de sódio, é muito colocado em formulações farmacêuticas, exatamente para garantir a pureza dos demais elementos com os quais ele interage. E Jesus, meus irmãos, certamente, sabendo disso, sabendo que o sal não se corrompe de jeito nenhum, sabendo que o sal é inalterável, sabendo que o sal é imodificável, qualificou os seus discípulos como o sal da terra. Porque o papel dos seguidores da Boa Nova é exatamente esse: preservar os ensinos de Jesus na sociedade moderna, garantir a incorruptibilidade do caráter diante das tentações do mundo, valorizar, meus irmãos, as conquistas imperecíveis, as conquistas espirituais, que são as conquistas verdadeiras que pacificam o coração e que tranquilizam a alma. Ah, mas esse mundo é muito difícil. As criaturas muitas vezes são maliciosas, corrompem os assuntos, deturpam os ensinos. É verdade. Ninguém disse, meus irmãos, que a vida terrena é fácil. Ninguém está aqui para tapar o sol com uma peneira.
e também não é função da doutrina consoladora dos espíritos enganar as pessoas. O Espiritismo não engana ninguém, não promete curas espetaculares, não promete ausência de sofrimento e de lutas, não promete vida fácil para ninguém. A vida é dura mesmo, a barra é pesada mesmo, mas quem acolhe no coração a libertação da boa nova de Jesus, dá passos largos para ser um elemento de valor dentro de uma sociedade como a nossa, onde muitas vezes a corrupção se mistura com a honestidade, onde a criminalidade se imiscui no ambiente da compaixão, onde a dúvida se metamorfoseia caminhando junto com a fé. O discípulo do Cristo que cai e se levanta sempre, que se encontra numa luta interna todo dia para ser melhor a cada instante, se esforçando para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, ele é o sal da terra, porque ele preserva os valores que dão dignidade à vida. Ele preserva os valores que enaltecem a natureza. E acolher a boa nova de Jesus, meus irmãos, é realmente se deixar levar pela vontade de viver. É realmente perceber que aquele que está no mundo para ser sal da terra, sabe que pode fazer a diferença. Sabe que pode se emocionar como o sorriso de uma criança. Sabe que pode se enaltecer com o perfume de uma flor. Sabe que pode agradecer a Deus quando enxerga os fios de cabelo branco na testa de um vovô, de uma vovó. Porque o cabelo branco do vovô, o cabelo branco da vovó, não é velhice, como muita gente pensa. É a neve da sabedoria de anos e anos de luta, de anos e anos de aprendizado, de anos e anos de valores acumulados na alma, e que muitas vezes as gerações mais jovens não têm tanta paciência de ouvir. É por isso que muitas vezes inúmeros jovens saem por aí dando cabeçada uma atrás da outra, como se diz na gíria. Dando murro em ponta de faca, como se diz na outra gíria. Porque se tivesse tido a paciência de ouvir o papai e a mamãe, se tivesse se inspirado na sabedoria do vovô e da vovó, não teria se envolvido em caminhos negativos, em estradas infelizes. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é construir uma morada portas adentro do coração. Ser sal da terra, ser luz do mundo, é buscar Jesus na intimidade. Este Jesus, meus irmãos, que dotado de inúmeros recursos, dotado de potencialidades que nós não temos a menor condição de imaginar, utilizou todos os seus valores a serviço da pacificação do mundo, a serviço da tranquilização dos corações, a serviço da consolação do planeta Terra, significando o verdadeiro clarão da luz de Deus na imensidão de treva em que este planeta se debatia no mar e no turbilhão da ignorância. Porque Jesus, meus irmãos, acalmou a tempestade e devolveu a tranquilidade aos mares revoltos. Libertou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Libertou criaturinhas perturbadas espiritualmente, expelindo os demônios dos espíritos perturbados. E encaminhou os mesmos espíritos perturbadores
para as esferas de tratamento do plano espiritual. As grandes e magnas sessões de esclarecimento aos espíritos sofredores foram implantadas na terra por Jesus de Nazaré, em inúmeras passagens das curas do Evangelho, onde Jesus libertava aquelas criaturas encarnadas perturbadas de grandes dramas do passado, sob a influência de espíritos perturbadores que eram entregues ao plano espiritual que acompanhava Jesus, ao Espírito Santo que acompanhava o Cristo. Porque Jesus não era médium, Jesus não tinha necessidade de assistência espiritual para realizar as curas que operava, mas ele era assistido pelo plano espiritual. Ele era acompanhado pelo plano espiritual por uma razão muito simples. O plano espiritual que acompanhava Jesus era um plano espiritual subserviente. Era um plano espiritual que estava subordinado à autoridade excelsa do Cristo. Jesus determinava e o plano espiritual obedecia, porque a autoridade máxima na terra ainda é a autoridade do Cristo e continua sendo a autoridade de Jesus, sob a supervisão de Deus Pai, o Pai maior. Porque Deus é o Pai e Jesus é o Filho amantíssimo, enviado pela bondade do Pai para espalhar o sal da terra e para poder fazer a luz do mundo brilhar nos nossos corações. É bom que se faça essa diferença também, porque muita gente confunde Jesus com Deus, pensando tratar-se da mesma personalidade. Não é a mesma personalidade. São duas personalidades diferentes. O que existe entre Jesus e Deus é a identidade, é a similitude no modo de agir, é a afinidade muito grande entre pai e filho. O que levou Jesus a dizer: meu pai e eu somos um só. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Entretanto, a relação de Jesus com Deus é uma relação de obediência, de subordinação. Existe uma dualidade. E é em nome desse Deus maravilhoso que Jesus multiplicou os pães e os peixes para saciar a criatura esfaimada de verdade. Jesus iluminou a terra, continua iluminando este mundo e jamais se eclipsou, porque ele não se eclipsa. A sua bondade está sempre presente, tocando o coração das criaturas, sem constrangê-las a absolutamente nada, porque Jesus não constrange ninguém. Ele espera de nós, meus irmãos, que sejamos o sal da terra, que sejamos essas criaturas cada vez melhores, capazes de dizer não à desonestidade, capazes de virar as costas para a corrupção do mundo, capazes de compreender que o discípulo de Jesus e o adepto do Espiritismo devem ser criaturas íntegras, devem ser criaturas moralizadas, devem ser criaturas alegres, porque o espírita não precisa ser aquele religioso taciturno, aquele religioso que espanta prazer, que espanta alegria, com aquela cara fúnebre, com aquele aspecto tétrico de velório, de morte. Absolutamente. O espírita também se diverte, o espírita também gosta de praticar esporte, o espírita ama uma boa música, adora uma confraternização. Tanto é verdade, meus irmãos, que a nossa casa aqui é um exemplo. Nós sempre temos os eventos que não só ajudam a arrecadar os fundos
Porque é lógico, meus irmãos, que uma organização do porte dessa aqui, ela também precisa de recursos materiais para que ela possa continuar existindo. Não é somente a parte espiritual, a parte material também é muito importante. Tanto isso é verdade que esta casa tem uma diretoria, tem um corpo diretivo, exatamente para que essas duas sedes de trabalho continuem existindo. Daqui a algum tempo haverá a festa junina, algumas semanas atrás houve a noite da sopa. São ocasiões maravilhosas que as criaturas encontram para bater um papo, para se conhecer melhor, para passar momentos agradáveis. As pessoas contribuem, se alimentam bem, vão embora para casa felizes, descansam do fogão e ajudam a casa. Olha que maravilha, olha que gostosura. Então, meus irmãos, o discípulo de Jesus tem essa tarefa, ser o sal da terra, ser o mensageiro da valorização da vida, ser o mensageiro da promoção humana, ajudando a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna, de uma sociedade solidária, nesses tempos perturbados de transição terrena. Nós estamos vivendo tempos perturbados, é verdade. Momentos apocalípticos, meus irmãos, onde muitas vezes o joio se confunde com o trigo. O sal mesmo, meus irmãos, muitas vezes se confunde com outros elementos. Mas quando o sal começa a conviver com os outros elementos, a confusão se desfaz. Porque os outros elementos, na presença do sal, imediatamente, prontamente identificam a incorruptibilidade do sal, a capacidade preservadora do sal, o poder curativo do sal, o poder restaurador do sal. Sem contar que o sal dá o tempero. E o tempero da vida, meus irmãos, é de suma importância. O Evangelho tempera a vida de todos nós, porque lhe dá um gosto diferente. O sal, mesmo diminuto, mesmo aparentemente insignificante, ele é o elemento fundamental para dar o tempero dos nossos dias, o tempero desses momentos apocalípticos, onde cada um de nós é convidado a fazer a diferença, através da vivência e da consubstanciação desses elementos renovadores e fundamentais, que são os elementos espíritas da vida, que nada mais se resumem, meus irmãos, do que os valores evangélicos, ampliados, atualizados e desenvolvidos, numa harmonia perfeita entre Jesus e Kardec, porque esta harmonia glorifica, dignifica e agradece ao Pai maior que está nos céus. Um grande abraço a todos, meus queridos, uma montanha de coisa boa para todo mundo e uma chuva de felicidade para todos os corações, que é o que todos aqui efetivamente merecem. Graças a Deus. E mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tudo que recebemos aqui nesta tarde, por estas palavras maravilhosas que recebemos, tão estudadas, que derramaram tanto amor para todos nós. Vamos entregando ao Pai, ao nosso Mestre, o nosso verdadeiro amor, pedindo que possa abraçar este planeta em bênçãos de paz, de amor, de justiça, envolvendo a todos os irmãos, pedindo ao nosso querido
anjo Ismael, que envolva o nosso Brasil em bênçãos de paz, de amor e justiça. Te pedimos, Mestre, que possa ir a todos os locais, nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, junto a esses irmãos que estão ao relento, levando tudo aquilo que eles necessitam. Vamos pedir uma vibração muito especial ao anonimato, ao irmão mais necessitado do planeta. Te pedimos, Mestre, que possa ir até os nossos lares, envolvendo a todos que lá se encontram, abençoando os nossos lares, abençoando o nosso retorno aos nossos lares. E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, em gratidão por tudo que recebemos aqui, e que possamos refletir e que possamos aplicar todos esses ensinamentos e sermos verdadeiros sais da terra durante esta semana que se inicia. Que assim seja, graças a Deus.